Tudo firme aí, galera? Aí eu gostei, parabéns. Podem se assentar. A Sibeli sempre me traz aqui que ela fala assim, fala para o pessoal sentar, porque ela já tem medo de esquecer de pedir de sentar, aí ficar todo mundo no culto em pé. Amém? Todos conhecem a Sibeli? Quem não conhece a Sibeli, levanta a mão. Tem. Ah, não, tem nada, o PH ali bagunçando. Amém. Pode sentar vocês três aí no fundo. Amém? A Sibeli vai trazer a palavra hoje. E aí, quem tiver com Bíblia ou celular, a palavra está em 2 Reis 5. Quem lê a Bíblia, não precisa levantar a mão, tá? Mas só uma perguntinha. Quem lê a Bíblia todo dia aí? Responde para Deus. Quem tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia? Responde para Deus. Se você tiver, mas fala assim, tá, mas eu tenho dificuldade. E a Sibeli lê? Você lê a Bíblia? Eu ouço. Ela ouve. E como que ela ouve? Ouve. Vamos ver, que eu sempre quero fazer isso e não consigo. Mas vamos ver. Ó, no celular da Sibeli tem um leitor. Então a palavra, vou colocar aqui. E aí vocês vão escutar. E essa é a forma que a Sibeli estuda a palavra de Deus. Porque para quem não sabe ou não lembra, a Sibeli não enxerga, tá? Então hoje a palavra que ela vai ler, ela escuta e estuda dessa forma. Ainda. Espera aí que eu falei que eu sempre... É curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou... Escutaram? É dessa forma que ela estuda a Bíblia. E é essa palavra que ela vai pregar hoje. Amém? Amém? Galera, vocês têm que interagir, senão eu penso que eu estou sozinha aqui. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Eu quero trazer a palavra que nós vamos... O tio Tuda colocou aqui, que é... Guardem para vocês lerem em casa, tá bom? Que está em 2 Reis 5. E conta a história de Naamã. Naamã era um comandante do governo do rei da Síria. E, como diz a palavra, né, ele era um comandante muito respeitado. Né, era o top lá entre os soldados, entre o exército da Síria. Só que Naamã tinha uma lepra, ele tinha lepra. E aí Naamã ficou sabendo que em Israel tinha um profeta, que era Eliseu, e aí ele ficou sabendo que, através de Eliseu, né, se Eliseu era um homem de Deus, e que ele poderia ser curado. E aí ele foi até Eliseu. Para quem não sabe, na época, a lepra, né, ela era uma doença extremamente que discriminava as pessoas. Né, elas tinham que viver separadas, era uma doença terrível. Havia muito preconceito em cima da lepra. Né? Era uma doença contagiosa, então eles viviam separados. E Naamã foi com o exército dele, foi até procurar Eliseu. E quando ele chegou na casa de Eliseu, ele
ficou esperando Eliseu, e Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu já estava sabendo da história de Naamã, que Naamã ia procurar ele, e Eliseu mandou o mensageiro dele falar com Naamã, e falar para Naamã, ó, faz o seguinte, você vai sair daqui, você vai no Rio Jordão, e você vai mergulhar 7 vezes, e você vai ser curado. Só que Naamã ficou indignado. Como assim? Poxa, eu sou o cara, sou um comandante super respeitado, né? E, de repente, ele não veio falar comigo, ele mandou um mensageiro. E Naamã ficou bravo com a atitude de Eliseu. Só que Naamã estava com os soldados dele, e os soldados dele chegaram para ele e falaram, meu senhor, poxa, ele não te pediu nada tão difícil assim. Se ele não tivesse pedido uma coisa difícil, mesmo assim você não faria? Não valeria a pena você ouvir o profeta e fazer para que você seja curado? Então, Naamã foi até o Rio Jordão e ele mergulhou 7 vezes. E a palavra de Deus diz que Naamã ficou curado e a pele dele ficou como de uma criança. E essa é a história de Naamã. E eu quero trazer para nós aqui, hoje, 4 pontos que eu quero falar sobre essa história. O primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte. Naamã estava bem acompanhado. E eu quero que você pense aí, com quem você anda? Quem são as pessoas que estão com você, que estão perto de você, as suas amizades? Quem é que você tem ouvido? Porque, olha só que interessante, Naamã, ele estava com os soldados dele. Agora, imagine, o que os soldados dele fizeram? Incentivaram ele. Ô, meu senhor, vai lá, mergulha. O profeta falou. Agora, pensa se Naamã estivesse mal acompanhado. Com uma galera que reclamasse, uma galera que falasse, tá vendo, meu senhor, olha só. Por que ele não veio ele falar com você? Olha que absurdo, ele não te conhece, não te respeita. Galera, a primeira lição que a gente tem que tirar dessa história é, com quem nós estamos andando? Nós temos que prestar atenção nisso. Porque as pessoas que estão perto de nós, muitas vezes, vão nos influenciar. E para nós fazermos, de repente, aquilo que Deus tem para nós. E se Naamã não tivesse ouvido eles, provavelmente Naamã não teria sido, com certeza Naamã não teria sido curado. Então essa é a primeira lição, preste atenção em quem você tem ouvido, quem está perto de você e o que tem falado para você. A segunda lição que nós vamos tirar sobre a história de Naamã é sobre a obediência. Olha, galera, uma coisa que Deus ama é obediência. No livro de Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E mesmo contrariado, Naamã obedeceu. E às vezes nós temos dificuldade de obedecer, né? É difícil, principalmente obedecer pai e mãe, né? Às vezes pai e mãe dão uma ordem, falam uma coisa, e a galera não gosta de obedecer. Porque, meu pai não entende, minha mãe não entende. Há uma bênção sobre a obediência. Deus ama a obediência. Lá em casa eu sempre falo para o Cão e para a Pietra, a obediência gera recompensas. Porque é muito bom obedecer, e Deus ama a obediência. E também, se Naamã não tivesse obedecido, provavelmente ele não teria sido curado. Então preste atenção, que muitas vezes Deus usa os pais de vocês, né? Os nossos pais, eles são como profetas nas nossas vidas. Então, sempre decida por obedecer. Sempre decida por obedecer. Você não vai se arrepender. Há uma bênção na obediência. O terceiro ponto, que eu acho bem legal também dessa história, é a perseverança. Naamã, o profeta falou para ele, vai lá e mergulha 7 vezes. Não eram 6, não era uma vez, não eram 2, eram 7. Aí você fala assim para mim, tia, sim, mas
Poxa, Deus não poderia ter curado ele uma vez, um mergulho, ou poderia só ter falado? Sim, mas uma das coisas que Deus trabalha na nossa vida, a obediência, a perseverança. Nós temos muita facilidade de abrir mão das coisas que Deus tem para nós. Por quê? Porque às vezes, eu quero muito uma coisa, mas está tão difícil, eu vou desistir. Se você sabe que aquilo que você quer, Deus tem é um propósito de Deus, você tem que persistir. Eu sei que muitos aqui estão em fases de vestibular, né? E nem sempre na primeira vez que a gente faz o vestibular a gente passa. Mas o que eu quero dizer para você é que você tem que ser persistente. Se isso está no seu coração, tem algo que Deus tem colocado no seu coração, você tem que ser persistente, não pode desistir. Porque é muito fácil, eu sempre disse nas minhas lutas, que eu falo que é muito mais fácil nós desistirmos do que nós insistirmos ou perseverarmos. Então, é preciso ser perseverante. Eram 7 mergulhos. Até porque ali Deus também estava quebrando o orgulho de Naamã. Porque ele se achava o cara. Ele achava, eu sou o chefe e tal. Ele achava que ele era o cara. Então, ali também, muitas vezes na nossa perseverança, o Senhor também quebra o nosso orgulho. Porque a gente também tem a mania de achar que as coisas de Deus é rápida. Né? Que Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou esfregar a Bíblia 3 vezes, Deus vai sair da lâmpada e vai falar, faça seu pedido. E não vai ser assim. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o nosso Pai, Ele nos ouve, Ele nos ama, Ele quer um relacionamento conosco, Ele quer nos atender, sim, Ele tem prazer nisso. Mas Ele quer que você o busque, que você o adore, que você persista. E a 4ª lição que eu quero falar sobre essa passagem de Naamã é que, quando ele chegou para falar com o profeta, ele tinha uma expectativa, que era que o profeta saísse, fosse até ele, isso está na Bíblia, colocasse as mãos sobre ele, invocasse a presença de Deus, e ele seria curado. Mas nem sempre Deus vai fazer. Aliás, vou mudar até minha fala. Na maioria das vezes, Deus faz diferente daquilo que a gente está esperando. E Naamã estava esperando que fosse do jeito dele. Mas não foi. Não foi. Deus usou o profeta e falou assim, olha, fala para Naamã, usou um mensageiro. E Naamã ficou magoadinho, porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Nem sempre vai acontecer do nosso jeito. Nem sempre. E está tudo bem. Não tem importância. Isso não é um problema. O que nós temos que entender é que Deus está no controle de todas as coisas. O importante é que o nome dele seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado, que nós possamos continuar nessa caminhada, que nós não venhamos a desanimar, nem a desistir. Isso é importante. O Senhor conhece a dificuldade de cada um de nós. E o Senhor não tem prazer no nosso choro, na nossa tristeza, na nossa dor. Ele não tem prazer. Ele ama as nossas vidas. Ele ama a sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito. E eu queria contar uma historiazinha para vocês, que é assim. Tinha um cristão, certa vez, que ele estava fugindo. Havia uns caçadores, uns homens maus, uns malfeitores, que estavam perseguindo esse cristão. E, de repente, ele entrou na floresta e ele estava fugindo daqueles caçadores que estavam com cães farejadores correndo atrás dele. E ele estava desesperado, ele já não estava aguentando mais fugir. E aí, de repente, ele viu uma caverna. Ele correu, se escondeu, ele estava muito cansado. Mas dentro da caverna, ele escutava o barulho, né, aquele
vários homens correndo atrás dele, querendo pegar ele. Ele sabia que eles iam matar ele. E ele escutava o barulho dos cachorros chegando, aqueles homens se aproximando. E ele estava muito desesperado, angustiado. E ele estava lá no fundo da caverna, escondido. Ele começou a orar a Deus e pedir: Senhor, me livra. Senhor, se eles me acharem, eles vão me matar. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. E ele começou a clamar, lá no fundo da caverna, ele começou a clamar por Deus. E daqui a pouco, quando ele olha na caverna, na entrada da caverna, ele viu uma aranhazinha na entrada da caverna. E daqui a pouco ele olhou e viu aquela aranhazinha tecendo uma teia. E ele ficou bravo, porque ele falou: Senhor, eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso, manda um anjo, manda um guerreiro, o Senhor me manda uma aranhazinha na frente da caverna. E ele estava lá escondido, achando que era o fim da vida dele, aqueles homens se aproximando, ele escutava cada vez mais próximos os cachorros, e eles chegaram bem na entrada da caverna. E aí, ele, imaginando que era o fim dele, aqueles homens com os cachorros todos na frente daquela caverna, começaram algum grupo virou e falou: olha, vamos entrar nessa caverna, ele deve estar aí dentro. E na hora que eles estavam se preparando para entrar naquela caverna, um deles virou e falou assim: não vamos perder tempo com essa caverna. Você não está vendo? Tem até teia de aranha na frente dela. É óbvio que ele não está aí. Vamos embora, nós vamos perder tempo. E aqueles homens saíram e foram embora. E a moral da história é a mesma coisa que aconteceu com o Naamã. Nem sempre as coisas, Deus vai nos responder ou vai nos atender da forma como nós estamos esperando ou da forma como nós queremos. Mas Deus é soberano e Ele faz da melhor maneira. Então, eu quero que nessa tarde você tenha no seu coração que Deus, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quais são os seus sonhos. O que você tem esperado? O que ainda não aconteceu? Jesus sabe. Você já contou para Ele? Você já falou para Ele? Você tem orado por isso? Porque às vezes o que Ele quer é que você fale para Ele, você se relacione com Ele. Ele espera de você, é isso, que você abra o seu coração, entregue para Ele todos os seus sonhos, os seus projetos, até mesmo aquilo que você fala: Senhor, mas isso aqui, mas Ele quer te ouvir. E às vezes Ele não vai mandar um exército todo para te ajudar, mas Ele vai te livrar, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te trazer uma solução. Você vai saber que foi Deus. Então, nessa tarde, eu quero que vocês levem para casa essas lições. Não abram mão da obediência a Deus. Não abram mão da perseverança nos caminhos do Senhor. Não abram mão de entender que Deus nos ama e Ele sempre vai fazer o melhor por cada um de nós. Persista. E não se esqueça de escolher bem quem anda com você. Não são as pessoas que devem escolher andar com você. Você escolhe quem vai andar com você. Ande com pessoas que a cada dia vão te aproximar mais de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Eu quero chamar o Tudo aqui, que ele vai estar orando. Amém, galera? Amém, galera? Que a palavra de Deus possa tomar conta do nosso coração e que a gente possa aprender que Deus, Ele nos ama e Ele tem um plano e um propósito nas nossas vidas. E antes de orar, eu queria contar uma experiência que nós tivemos hoje.
nós fomos no Lacan. Lacan é um hospital onde tem jovens e adolescentes, né? E são dependentes químicos, na maioria deles são dependentes químicos, né? E a igreja tem um trabalho lá, né? Tem uma parte do Soul, do Live, que trabalham lá também fazendo esse trabalho de evangelismo. E nós tivemos o prazer de estar lá hoje, falando com eles, meninas e meninos. E é interessante o quanto eles prestam atenção no que a gente fala, no nosso testemunho. E aí alguns deles choraram e no final eles pediram uma oração. E sabe o que eles tiveram de pedido de oração? Pela família. Porque eles estão internados lá, né? E estão sendo tratados. Mas na maioria deles, vários pediram a oração. Eles pediram para tio, ora pela minha família. Tio, ora pela minha mãe. Tio, ora pelo meu pai. Tio, ora pelo meu irmão. Meu pai ainda não parou de beber. E aí eu olho para a gente aqui, a gente tem o privilégio de estar dentro da igreja, guardados pelo Senhor. Mas às vezes a gente também tem problema na família. E nós adolescentes, também sou, certo? Nós temos uma obrigação de alertarmos os nossos pais. Pai, mãe, com quem que vocês estão andando dentro da igreja? Os pais têm que acompanhar vocês. Vocês são adolescentes de Deus. Então, com respeito, avisem seus pais. Pai, amo você. Mãe, eu amo você. Orem pela sua família, pelo seu pai e pela sua mãe. Se eles estiverem bem, orem. E se eles estiverem passando por problema, orem também. Porque vocês podem ser usados. Amém? Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pedir para todo mundo vir aqui, ó, na frente, para a gente orar. E a gente vai orar pela nossa família. Amém? Pode vir todo mundo, faz favor. Não precisa ficar ninguém aí, não. A gente vai chegar aqui, ó, pode chegar bem pertinho. Os nossos pais, eles são atacados de dia e de noite pelo inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus diz assim que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quem aqui quer ver a família destruída? Ninguém, né? Quem quer ver a família unida, pai e mãe sem brigar, sem discutir, sem nenhum problema? Levanta a mão aí. Amém? Então nós vamos orar com fé. Vocês entendem que a oração de vocês, Deus escuta? Jesus, quando ele estava lá, não vou pregar de novo não. Jesus fala assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, pois deles são os reinos dos céus. Se nós nos posicionarmos como aquilo que nós somos, Jesus escuta a nossa oração. Então, hoje não é só eu que vou orar por vocês, ou a Cibele. Hoje vocês têm uma responsabilidade de orar pelo pai, pela mãe e pelos irmãos de vocês. Amém? 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 Vocês entenderam o que eu falei? Hoje vocês têm a responsabilidade de orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. E eu vou acrescentar, como a Cibele, Deus usou a vida dela, pelas pessoas que acompanham vocês, para que tenham ao lado de vocês pessoas que te orientem de uma forma alinhada com a palavra de Deus. Amém? 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 Abaixa a cabeça e agora conexão com Deus. Vamos todos orar. Soberano Deus, Pai. Nós queremos aqui, ó Deus da glória, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai. Orar por cada adolescente, por cada jovem aqui, ó Deus. Ó Pai, que a tua unção, ó Deus, esteja sobre a vida deles, ó Deus. Pai, que a presença do teu Santo Espírito, ó Deus, use a cada vida aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, tira toda a tristeza.
toda mentira, Senhor, que a internet traz, ó Deus, todos os influencers, ó Deus, da glória da internet, que traz, ó Deus, depressão, que traz, ó Deus, intriga, que traz, ó Deus, o espírito de homossexualidade, ó Deus, que traz, ó Deus da glória, as mentiras do inferno que destrói a família, porque o diabo tem um papel de matar, roubar e destruir, mas o Senhor é o Deus que traz vida, ó Pai. Usa a vida desses adolescentes em nome de Jesus Cristo. Traz ousadia, Senhor, traz intrepidez, ó Deus da glória, Pai, que eles sejam bênção na casa deles, que haja obediência, Senhor, a cada um deles, ó Pai, que haja unção, que eles subam daqui, ó Pai, neste púlpito e preguem a palavra de Deus, ó Pai, que eles tenham, ó Deus, ousadia de orar, ó Deus, pelos seus amigos, ó Pai, pelas pessoas que cercam, ó Pai, que eles usem as mãos deles, ó Deus da glória, para abençoar, para trazer cura, Senhor, que eles orem todos os dias, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela sua família, que é a família, Senhor, que é o projeto do Senhor, ó Deus, e que eles sejam bênção. Nós, como autoridades, líderes, ó Pai, desses adolescentes, nós declaramos que eles são bênção, nós declaramos que eles são bênção, nós declaramos, ó Deus da glória, no reino espiritual, que todos esses adolescentes são bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Nós, ó Deus, declaramos sobre eles, ó Deus, os teus anjos guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Não aceitamos, ó Deus da glória, toda influência do inimigo, ó Pai, e declaramos a tua bênção sobre cada família, no nome poderoso de Jesus, amém, amém? Palma, todo mundo, aê.